Bom dia, shalom, shalom. Vocês estão aqui no canal inscrito, aqueles que esse vídeo possa estar chegando, né, alcançando outros ouvidos. Eu quero compartilhar um pouco com vocês esse período que eu fiquei, né, sem estar gravando. Eu falei que teria uma série de vídeos, né, da Igreja do Apocalipse. Consegui gravar o primeiro da primeira igreja e depois eu acabei não gravando mais porque eu fiquei mal, né, de saúde, né, em relação ao diabetes, né. Hoje tenho um diagnóstico de sendo uma pessoa diabética, mas graças ao Eterno estou controlando, minha glicose estava alta, enfim, problemas mesmo de saúde. E então vou para o segundo vídeo, né? Vai ser assim, de acordo com a vontade do Eterno. Hoje nós temos 47 inscritos, poderia até ter mais, né? Mas, mais uma vez, o Senhor está no controle. O meu objetivo até então, aqui primário, né? É passar um pouco do conhecimento que eu tenho, né? Eu gosto de pesquisar, gosto de teologia. Eu não quero ficar guardado isso para mim, eu quero compartilhar e eu uso esse canal para isso, com essa finalidade. Então, a segunda igreja do Apocalipse, é a igreja que até então nós acreditamos, né, que foi o João que escreveu, há uma... A Bíblia, enfim, ela, como nós não vivemos aquele período, né? Então, o que nós temos são informações de pessoas que estudaram, se aprofundaram, né? Então, essa é a ideia, né, das escrituras quando nós deparamos com determinado texto. E com escritos, né, por exemplo. Então, há uma linha que fala que esse João não é o João discípulo, né? Em alguns casos, eu até acreditei que fosse o João, discípulo de Cristo. E alguns que defendem. E outros falam que não é esse João. É um João, né, que viveu ali, enfim, naquela região, não teria nada a ver com o discípulo de Cristo. Mas não vou entrar nesse mérito, né? Estou falando que existem linhas, né? Pessoas estudam e afirma que não é o João discípulo de Cristo, o discípulo amado. Então, a segunda carta à igreja de Esmirna, antes de falar dessa segunda carta a essa igreja de Esmirna, existe uma outra corrente, é que essas igrejas, né, elas foram consideradas, né, por um certo período da história. Uma corrente que acredita que para cada igreja corresponde a um período da história. E esse período da história nós vamos falar aqui. Aí, se você quiser seguir essa linha, não vai mudar nenhum tipo de crença no que diz respeito à igreja, né? Não vai, muito pelo contrário. A igreja de Cristo, a igreja universal, né? Essa aí não vai mudar o que diz respeito à doutrina da salvação, à doutrina da santificação, à doutrina do pecado, à doutrina da eleição, enfim, né? Mas são informações que também, segundo uma linha, né, acredita que a igreja, para cada carta, a igreja dessa igreja corresponde um período da história. Eu vou ler aqui aquilo que eu pude pesquisar, tá?
para que você possa ter uma ideia daquilo que eu estou falando, né? Sobre as 7 igrejas. Já falei da primeira, agora eu vou falar da segunda, Esmirna, né? Mas antes disso eu quero trazer um ponto aqui que eu acho que é relevante. Eu vou ler aqui. A ideia de que as 7 igrejas do Apocalipse representam períodos da história da igreja cristã é uma interpretação popular em alguns círculos teológicos, que eu falei, né? Particularmente em contextos escatológicos, né? Essa interpretação é conhecida como a interpretação historicista, né? Como tem essa interpretação historicista, tem aquelas outras escolas que eu chamo que é o futurista, né? O pré-milenista, o pós-tribulacionista, os amilenistas, né? Que cada escola corresponde também uma interpretação do livro, ou melhor, das 7 igrejas, né? Levando para o pensamento, né, escatológico sobre a segunda vinda de Yeshua a este sistema, onde nós o aguardamos, né, e queremos que isso ocorra. E claro, né, que para que isso ocorra, né, a Igreja Universal precisa estar com esse desejo e também estar, né, se preparando, né, a noiva, né, se preparando para receber o noivo. Aí ficaria uma outra pergunta: será que eu, como noiva, estou preparado para receber o noivo? Então, continuando aqui. Então, sugere que essas cartas às igrejas do Apocalipse, né, são uma espécie de panorama profético da história da igreja, desde o início do cristianismo até o retorno de Cristo, né, que eu falei também aqui. Então, essa interpretação das 7 igrejas foi especialmente promovida por teólogos protestantes, né, importante até, que é João Calvino e Martinho Lutero, né, e outros reformadores, né, foram para essa linha aí. E aí, nós vamos agora ler uma outra abordagem que eu quero também fazer aqui sobre, além do historicismo, né, há outras formas de interpretar as 7 igrejas, que vai naquela questão das escolas que eu falei. São os futuristas, vê as cartas como uma mensagem para a igreja nos últimos tempos, antes de voltar a Cristo. Idealista, interpreta a igreja como representa tipos de igreja ou estados espirituais presentes em qualquer época. E tem o preterista, são escolas, né? Enxerga as cartas como mensagem exclusivamente para as igrejas do século I, sem aplicação profética direta. Então, todas essas interpretações, né, vai de acordo com o que você lê, o texto, né, tem o que você tem de compreensão, e você pode, então, seguir, né, uma dessas escolas. Eu, particularmente, eu vou para a linha do amilenismo, tá? Pois eu não tenho uns vídeos aí, de repente até fala sobre essas escolas aí, tá? Eu acredito que tem um vídeo que fala sobre as escolas. Então, vamos aí agora fazer por exemplo, como eu falei a igreja de Éfeso, eu acredito que eu não falei que período, dentro dessa visão, né, aqui que eu estou apresentando, Osto, qual seria a sua visão disso tudo aqui? Eu sou amilenista. Sendo eu amilenista, né, então esse período aqui, né, que eu vou estar falando, eu não me enquadro. Mas como eu tenho que passar a informação, né,
Então, vou estar passando aqui para vocês, perfeito? Que é o meu objetivo, passar a informação. Se formos considerar a possibilidade da teoria das 7 igrejas do Apocalipse representarem cada um período histórico da igreja de Yeshua sobre a terra, né, teremos a seguinte correspondência de cada período histórico com a comunidade do Apocalipse. A igreja de Éfeso, né, por ano 30 a 60 depois de Cristo, o período aí seria o período apostólico. Então essa igreja representaria quando dentro dessa visão, dessa escola, o período que representa, quando João vai escrever a Éfeso, seria o período apostólico. A ideia é que essa igreja, da mensagem que foi enviada para ela, ela encaixaria dentro do período apostólico. Qual é a mensagem lá? O zelo inicial pela doutrina, mas com perda gradual do primeiro amor. A igreja, que seria do vídeo aqui que quero falar, que é Esmirna, 100 a 313 depois de Cristo, o período da perseguição. A igreja é perseguida pelos romanos, mas espiritualmente rica e fiel até a morte. Pérgamo, 313 a 590 depois de Cristo, período da igreja imperial. Aliança entre igreja e Estado, início da corrupção e a doutrina e a prática da idolatras, a prática da idolatria. Tiatira, 590 a 1517 depois de Cristo, período da igreja medieval. Influência da igreja católica romana marcada por apostasia e domínio espiritual, mas com fiéis perseverando. Sardes, 1517 a 1750 depois de Cristo, período da Reforma Protestante. Reforma trouxe retorno às Escrituras, mas muitas igrejas permaneceram mortas espiritualmente. Filadélfia, 1570 a 1900 depois de Cristo, período dos avivamentos missionários. Isso aqui é interessante, tá? Tem coisa da história que realmente se encaixam em acontecimentos, né, nessa data que eu estou falando aí. Grande expansão missionária, zelo pela palavra e portas abertas para o evangelismo global. Isso é história, né? Laodiceia, 1900, né? Por exemplo, período contemporâneo, seria o período contemporâneo, uma igreja morna, materialista e complacente com um chamado urgente ao arrependimento antes do retorno de Yeshua. Então, seria esses períodos, né, que alguns estudiosos, como citei aí logo no início, né, começou a encaixar essas cartas com os períodos, né, vamos dizer, do tempo, né, de nossas vidas até chegar nos dias de hoje, a história, como ela vai passando, né? Então foi se encaixando essas cartas aí. Como disse, é uma escola que você pode aceitar isso, né? Realmente isso aí essa é a ideia do livro, As Sete Igrejas, que foi para aquela época e serve para nós hoje dentro dessa visão. Como tem outros segmentos, como eu citei aqui, como eu li também, né? Como eu falei, que eu sou milenista, e já vai para um outro lado. Mas o importante é isso, é em termos desse conhecimento e entender que nós, como igreja, se somos a igreja, né? Eu sempre vou colocar um ponto de interrogação, fazendo esses questionamentos, porque eu faço a minha pessoa, né, por
fazer uma autoanálise e olhar, né, para dentro de si e fazer um exame, né? Se somos pessoas dignas do precioso Espírito Santo habitar em nós, se realmente somos pessoas salvas, fomos, né, um dia alcançados por essa graça irresistível, né? E o Paulo vai dizer que, já falei isso também em outro vídeo, que nós somos o templo do Espírito. Então, se ele habita em nós, então, como é as nossas ações, como são as nossas atitudes? Olhando para a minha pessoa, né, vendo como eu tenho comportado, se eu sou o templo do Espírito Santo, né? E fruto, mais importante, quando Paulo também vai dizer aos Gálatas, né, eu tenho dado fruto do Espírito, né? Então, e se isso eu não me encaixo, né, nessas perguntas e com a resposta corretas, se a minha resposta for sim, ok, mas se não for não, né? Eu não dou o fruto, né, do Espírito, ou frutos, né, a longanimidade, o amor, a paciência, né? Então, são coisas que temos que analisar. Mas só um comentário dentro da visão milenista. Os amilenistas não acreditam nesse período que ainda vai ter de 1000 anos, né? Enfim, os amilenistas acreditam que praticamente os 100, vamos trabalhar de 100% do Apocalipse, 99,9% já se cumpriu, né? O que está faltando mesmo aí seria o retorno de Cristo, tá? Como eu disse, eu tenho um vídeo, tenho certeza que eu já fiz um vídeo explicando a visão de cada escola, né? Caso você não encontre e, sei lá, não tenha esse vídeo aí, vocês podem também pedir, né, que eu faça ou dê uma outra explicação a respeito, né, dessa outras escolas, principalmente a milenista. A segunda igreja, né, do Apocalipse, Esmirna, que segundo essa interpretação que eu já li, ela, pegando esse período, né, da história, o período, né, das perseguições, mas a igreja do presente século também, eu não sei se alguns já dizem que a igreja, ela ainda é perseguida. Eu vejo algumas matérias, né, de outros países, pessoas que confessam sua fé, né, em Yeshua, são mortos, principalmente aqueles países fechados para o cristianismo, né, e aberto para o islamismo. Então, isso é bem comum ocorrer pessoas serem mortas quando elas confessam. Mas tratando do Brasil, né, você vê que não vê isso ocorrendo. Só que quando se fala das escrituras, o evento ele não acontece num lugar, né? Ele normalmente a ideia é num todo, né? Se você pega a leitura do Apocalipse e fala que aquela leitura ali ela é local para aquela igreja, então você não pode pensar numa visão global, né? No caso que esses pontos que eu li aí, se você vê na última igreja, os acontecimentos são o quê? A visão é o quê? Global, né? O esfriamento da igreja, a igreja materialista. Por mais que eu seja uma escola amilenista, né? Então essa Laodiceia aqui, essa carta, eu vejo que realmente é o que a igreja hoje acontece. Uma igreja morna, uma igreja que, falo no geral, né, sem a ação do Espírito Santo,
né? Se o Espírito Santo, esse tem sido o meu questionamento comigo mesmo, se o Espírito Santo, ele habita na igreja, não templo, não estou falando de templo, estou falando de pessoas, sempre que eu falo, refiro à igreja, é pessoas. Eu separo muito bem isso, aprendi a separar o que é templo e o que é a igreja. Então a igreja, né, sendo uma igreja realmente que o Espírito Santo habita dentro dela, essa igreja, ela faz proezas. O que nós vimos e ouvimos é pessoas que se dizem ter o Espírito Santo e vivem numa meninice, né? Enfim, coisas que não vale a pena ficar repetindo o que eu já até falei, embora que algumas vezes eu vou repetir. Então, a igreja hoje, ela, ao meu ver, ela está bem longe, né, da mensagem dos evangelhos. A igreja hoje local, ela se distanciou, né, da igreja primitiva, da igreja onde tudo tinha em comum, se preocupava realmente com pessoas, o que esconder, né, o que uma mão está fazendo da outra, enfim. O que eu vejo hoje da igreja, hoje, é mais uma promoção, né, de status, né, uma promoção do eu. E nós somos sabedores que para ser um salvo pela graça, uma coisa que tem que ocorrer é a morte do eu. O eu, ele não existe mais uma vez que você é alcançado pela graça e selado pelo precioso Espírito Santo. A igreja de Esmirna, né, aqui, segundo essa igreja, é uma igreja que ela tem alguns pontos interessantes. Eu vou ler aqui, ó. Uma das características da igreja de Esmirna: pobreza material, mas riqueza espiritual. A igreja era pobre em recursos materiais, mas rica em fé e em espiritualidade. A igreja tem a questão da perseguição e sofrimento. Os cristãos enfrentaram imensa perseguição e sofrimento, incluindo a perda de bens materiais, até mesmo a morte. Filadélfia, fidelidade até a morte. A igreja é elogiada por sua fidelidade a Yeshua, mesmo diante da morte. E daí, dentro dessa igreja, a carta a essa igreja de Esmirna, a fidelidade em meio à adversidade é uma lição para nossas vidas. A igreja de Esmirna nos ensina a ser fiéis a Yeshua mesmo quando enfrentamos perseguição e sofrimento. E isso é algo surreal quando nós vivemos isso na prática, né? Quando vivemos isso na prática, isso passa a ser... falar é uma coisa, né? Mas viver é outra. Quando passamos por dificuldade, quando a vida não caminha daquilo que nós planejamos, projetamos, nós temos dificuldade de aceitar, temos dificuldade de trabalhar com a adversidade, com o problema. Uns vão para recursos, né, como fazer campanha, passam a orar mais, passam a jejuar, tudo para sair daquela situação, né? Não conseguem, eu falo, quando não conseguem, eu estou dentro desse grupo, tá? Não conseguem realmente descansar. Que o próprio Yeshua no Evangelho de Carreirinha, se você ler, ele vai dizer: basta o seu dia o seu próprio mal, né? Na oração modelo ele pede: Pai, livra-nos do maligno, a melhor versão.
Então, tudo isso nós temos que aprender a quê? A saber que por mais que passamos ou venhamos, né, a ter dias, meses, anos, né, cheios de adversidades, nós temos que aprender a descansar e a confiar. Mesmo que nós estamos enfrentando dentro dessa adversidade um diagnóstico de morte. Um diagnóstico de morte. E qual é a lição dessa igreja para a nossa vida, né? Principalmente a questão de se tratando da morte. É ser fiel, é permanecer fiel até o fim, sem duvidar, sem titubear, sem pensar em qualquer uma outra coisa a não ser a confiar que Ele está no controle, que Ele existe, que Ele está nos vendo. E outra coisa, né? E se o Espírito dele habita dentro de nós, cabe aí espaço para o desespero? Aí por isso que eu me questiono, né? Será que realmente nós temos o Espírito Santo? Porque diante de uma situação como a igreja de Esmirna, qual seria o nosso papel? Né? Ou nossa ação, né? Nosso comportamento. Uma outra lição que nós tiramos da igreja de Esmirna, a segunda carta, é priorizar a espiritualidade. A pobreza material não é obstáculo para a riqueza espiritual. Devemos priorizar nossa relação com o eterno e buscar a espiritualidade. Então, é uma outra coisa. Eu vejo por mim, passamos muito tempo diante de uma televisão, Netflix, HBO, seja o que for, Prime. E quando se fala de oração, de estudo das Escrituras, nós somos relapsos, somos fracos, dedicamos pouco tempo ou quase nada. Ficamos 2, 3 horas vendo um filme, mas não conseguimos ficar nem 10 minutos de joelho orando. Ah, mas eu consigo. Mas eu falo de uma oração com resultados. Também tem um vídeo falando sobre oração. Como que é essa oração. E o resultado dessa oração. O resultado da oração, que deve ser, não vem em riquezas, mas sim em comunhão com o Espírito Santo. Uma vez que nós temos comunhão com o Espírito, nós temos comunhão com o Pai e com o Filho. Coragem diante da morte. A igreja de Esmirna nos mostra que a morte não é o fim. Devemos ter coragem de enfrentar a morte e a adversidade com certeza. Temos a garantia da vida eterna. O que mais importa? Paulo vai falar sobre isso. A morte não pode e não é o fim. Muito pelo contrário. O próprio autor aos Hebreus vai nos dizer que depois da morte segue-se o juízo. Juízo para quem? Para morto? Não, para vivo. Não é verdade? Então, nós precisamos acreditar que após a morte, a vida continua. E se somos selados pelo Espírito Santo, a garantia é que iremos morar com Ele. Então, a morte, de acordo com as Escrituras, é algo maravilhoso. Por quê? Maravilhoso. Porque nós deixaremos esse corpo, essa matéria, e iremos morar com Ele eternamente. Quando Ele voltar, de acordo com as Escrituras, os nossos corpos aí é um milagre, é algo
complexo, fala que nossos corpos, esse corpo matéria, será transformado para um corpo glorificado. Né? Um corpo glorificado. O que é um corpo glorificado? Para você ter ideia, é um corpo igual ao corpo de Cristo depois da sua ressurreição. Ok? Então, tá aí esse desafio para nossas vidas, seguindo o exemplo da igreja de Esmirna, ao livro do Apocalipse, né? Tá lá, logo no capítulo 2. Eu vou fazer agora, depois que eu pontuei, né, esses detalhes da igreja, né? Agora eu quero ler com você, e eu quero que você entenda aquilo que eu falei hoje dentro da leitura. Ok? Então, o livro do Apocalipse, eu vou ler aqui numa versão Almeida corrigida fiel. Normalmente eu leio, eu procuro ler, né? Numa versão, eu gosto, né? Eu tenho a King James e tenho a Bíblia Jerusalém. São as que eu uso, né? São as que eu uso, as versões. Mas agora eu vou ler na versão Almeida corrigida fiel. Deixa eu colocar aqui o capítulo, para que possamos ler. Apocalipse capítulo 3, ou capítulo 2, né? Primeiro é o capítulo 2, entra no 3. As cartas, elas vão do capítulo 2, né? E entra ali no capítulo 3. No capítulo 3, ela já começa na igreja de Sardes, né? No capítulo 3 do Apocalipse. Então vamos lá fazer essa leitura. A igreja de Éfeso eu já li, né? E agora nós vamos ler aí eu te falei de Éfeso, agora falei agora de Esmirna. No capítulo 8 do Apocalipse 2, né? Tá assim, ó. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve isso: diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satã. Nada temes das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e terei uma tribulação de 10 dias, e fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá dano da segunda morte. E aí termina, aí o verso 11 entra na igreja que nós vamos falar no próximo vídeo, que é Pérgamo. O dano da segunda morte não é a morte física, tá? Mas a morte espiritual, a morte da alma, aonde vai ser condenado tanto o corpo, matéria, como a alma, tá ok? Esse dano aí, quando se refere à segunda morte,
seria justamente isso, que todos vão morrer e, como eu falei, as escrituras, os que são selados serão ressuscitados, corpos transformados, irão morar com Yeshua eternamente, e os que não são selados serão condenados, né, de acordo com as escrituras, à morte eterna. E como eu também falei da escola, lembra que eu sou a milenista? Então, se você olhar aqui, né, para um período de tentação, aqui, trazer esse período para os dias de hoje é complicado, né? Nós não somos tentados por um período de tempo de 10 dias, né? A bem da verdade, somos tentados por mais tempo. Aqui, deixa eu ver aqui, 10 dias, né? Uma tribulação de 10 dias. Isso aí de acordo, né, com os estudos, algo, não é literal, mas é algo que só para ter uma ideia, no caso, de repente, lá naquele período, poderia ter ocorrido esse período exato, mas trazendo uma aplicação que é o que nós fazemos, né, ao ler o texto das Escrituras. Isso, então, é um sentido alegórico, não é nada literal. Não teremos uma tribulação literalmente de 10 dias. E se pegar aquela escola que lemos, né, ali, o período né, do que essa carta foi escrita, que ela se encaixa, então nós não temos aí algo literal, né? A igreja, como falei aqui, ó, a igreja de Mim no período foi de perseguições. A igreja perseguida pelos romanos, né? Mas espiritualmente rica e fiel até a morte. Então seria mais ou menos essa ideia. E aí, como eu sou a milenista, eu acredito que o livro do Apocalipse se cumpriu. E toda aquela linguagem é uma linguagem figurada, né, de figuras, né, não é algo literal que tem que ser levado. Tá ok? Então, que possamos saber que, seja literal ou por meio de figuras, a mensagem da igreja de perseverança em meio às dificuldades, às lutas, provações e até mesmo com o diagnóstico de morte. Devemos confiar que o Yeshua, nosso Senhor e Salvador, se você não tem, eu creio que se esse vídeo está te alcançando, o Espírito Santo ele tem uma obra a realizar, não só na minha, como também na sua, para que possamos ser salvos e morar com o nosso Criador eternamente. Sem duvidar, sem ir para a direita e nem para a esquerda. Não experimentar nenhum caminho. Só um caminho, que é o Yeshua. Ele diz que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. Ok? Então, até a próxima. Shalom Adonai.